Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Maicon e a gente vai fazer nossa aula online hoje. Mas antes disso, vamos recapitular o que a gente viu nas duas aulas anteriores, que foram presenciais. Então, a gente viu o que era a HQ, que é a história em quadrinhos, e um mangá. Eu mostrei alguns exemplos, falei algumas diferenças da HQ para o mangá para vocês. E aí, a gente começou a ver sobre o material que a gente vai usar, que é o lápis. Então, o lápis tem lápis artísticos, gráficos e lápis técnicos. Basicamente, o lápis é dividido em duas famílias. A família B, que vem da palavra black, preta, escura, e a família H, que vem da palavra hard, quer dizer duro, seco. Então, são essas duas famílias de lápis que a gente tem. Porém, a gente tem um lápis F. O lápis F vem da palavra fine, que é um traço mais fino, mais preciso. Aqui uma tabela então mostrando os traços finos com H, né? Lápis para desenho técnico, traço médio para escrita, para desenho, fazer letras, né? O H, o F e o HB. E os lápis da família B para desenho artístico, com traços mais grossos, mais escuros. Então aqui a gente tem uma tabela mostrando que então os lápis da família B são mais macios, porém mais escuros, enquanto a família H mais duros e mais secos. E aí a gente começou a estudar o olho humano, nós temos a anatomia do olho e as partes que compõem o olho. Pálpebra, cílios, íris, pupila, cílio superior, cílio inferior e sobrancelha. Foram então 6 elementos principais que a gente viu dos olhos. Desenhamos os olhos realistas, depois a gente viu um comparativo entre o olho mangá e o olho realista. E aí a gente viu a diferença entre o olho masculino e o olho feminino. Vimos que os olhos das meninas podem ser, na maioria das vezes, maiores e mais redondos, e os masculinos são menores e têm menos detalhes. Depois a gente viu, na segunda aula, o desenho dos dois olhos. E em algumas turmas a gente fez o exercício que foi o tapa-olho. Na aula de hoje, na aula de número 3, nós vamos ver o nariz. E é importante que a gente veja o nariz humano e as partes que compõem esse nariz. E que o nariz ele é composto basicamente por cartilagem. E a visão externa, né, de fora do nariz, a gente vê a raiz, o dorso, as asas, narinas e o ápice, que seria ali a ponta do nariz. Então, estudar a anatomia do nariz, a parte interna e externa, ajuda muito no desenho do nariz. O exercício de vocês, gente, é desenhar 3 narizes. Porém, esses 3 narizes, eu quero que vocês trabalhem eles o mais realista possível. Vocês podem partir por formas geométricas, como mostraram as figuras aqui, e vocês vão sombrear eles. Ó. Então, vão riscar e vão fazer a sombra nesse nariz. O exercício número 2, gente, é fazer o nariz no estilo mangá. O nariz no estilo mangá, ele é mais simplificado, ele às vezes só mostra a sombra, né, a marca das narinas. Então, vou pedir que vocês treinem 15 tipos de nariz mangá. O exercício número 3 é fazer diferentes formatos e tipos de narizes. Cada personagem vai ter um diferente tipo de formato de nariz, que vai caracterizar, que vai ser sua característica. Então, esse exercício é diferentes tipos de formatos. Vou pedir que vocês façam
30 tipos diferentes. E nesse exercício vai entrar a criação. Então pensem em personagens, né? Diferente, nariz de bruxa, nariz de palhaço, diferentes narizes. Então o exercício de vocês é: exercício 1, 3 narizes realistas com luz e sombra. Número 2, 15 narizes no estilo mangá. Número 3, 30 narizes de diferentes tipos, formatos e tamanhos. Se vocês tiverem dúvida com relação aos exercícios, quiserem me mandar foto, quiserem conversar comigo, me mandem mensagem no WhatsApp. O dia que eu atendo vocês vai ser sempre terça e quinta. Terça e quinta é o dia da história em quadrinhos e mangá. Então eu vou atender vocês das 9 ao meio-dia, das 14 às 17 e das 19 às 22. Então, quem tiver dúvida, elogios, críticas, sugestões, fale comigo. Então, obrigado, gente. Então, nosso próximo tema é a boca. Próximo tema da próxima aula. Até lá. Tchau!